Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a função if_error, que é uma função que ajuda a gente a mascarar os erros do Excel ou trazer uma outra informação caso a gente tenha um erro na nossa fórmula, tá? Então vamos lá para nossa tela do Excel, que eu já te mostro já, tá? Então essa aqui é a função if_error que a gente vai ver hoje. Então como que ela funciona? Ó, ela traz o valor da nossa fórmula, se esse valor não for um erro, e traz um outro valor se ela for um erro. Então vamos lá para a prática que eu vou te mostrar já. Tá? Então aqui ó, eu tenho a minha salesperson, aqui quem vendeu, quanto cada um vendeu e os dias que eles trabalharam. E eu preciso calcular a média de vendas por dia de cada um dos funcionários. Como que eu faço isso? Simples, igual, pego as quantidades vendidas, né, o valor vendido, e divido pela quantidade de dias que eles trabalharam. Olha lá. Então a Ashley, por exemplo, teve uma média de 190 euros por dia de vendas, tá? E aí eu vou arrastar aqui para baixo para calcular para todo mundo. Olha lá. Tá? Só que o que acontece? Por exemplo, o Robert e o Pete, aqui ó, eles tiveram, tá? Eles não tiveram vendas, mas por algum motivo não tem dados lançados aqui de data de trabalho. Pode ser um erro tanto de lançamento aqui das vendas, né, quanto falta de lançamento dos dias trabalhados. O fato é que está dando erro na nossa fórmula. E como que eu faço para não aparecer esse div zero aqui, ó? Div barra zero. O que é o div barra zero? Ele está dividindo o valor de vendas por um valor zero. Não existe divisão por zero, né? Então por isso que ele está dando isso aqui. Então como que eu faço para mascarar esse erro? Eu vou usar a função if_error. Então ó, if_error, tá? O que eu quero que ele faça se o valor for verdadeiro, ou seja, se o valor existir? Eu quero que ele divida o valor das minhas vendas dividido pelo valor dos dias trabalhados. Então eu vou ter a média aqui. E aí se por um acaso der erro, eu quero que ele mostre para mim, ó, please check. Eu quero que ele me mostre essa mensagem. Então, o que está errado? Ah, porque eu coloquei ponto e vírgula. Aqui é vírgula, certo? Pronto. Agora, ó, o valor aqui bateu, ó. Deu exatamente o mesmo valor. Por quê? Porque desse 6, que é o valor das minhas vendas, dividido pelos dias trabalhados, vai dar o 190. Não deu erro. Agora, se eu arrastar aqui para baixo, olha só o que vai acontecer. Onde está dando erro, ó, ele vai aparecer a mensagem para mim, ó, please check. Que é exatamente o que eu tenho aqui. Olha lá, please check. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ponto de interrogação, ó, ele vai aparecer para mim. Eu preciso arrastar para todo mundo aqui, ó. Olha lá, ponto de interrogação. Ah, vamos voltar para please check aqui. Beleza. Então aqui a gente tem um outro exemplo aqui, tá? Eu tenho o número do ID e o produto. Eu vou colocar o número do ID aqui e eu quero que ele traga para mim o nome do produto aqui na frente. Para isso, eu vou usar a função VLOOKUP. A gente não viu ainda essa função VLOOKUP, a gente vai ver no próximo módulo, tá? Então não se preocupa especificamente com a função VLOOKUP, mas se preocupa com o conceito do if_error. Então vamos lá, eu vou usar a função VLOOKUP, que é o VLOOKUP. O que a VLOOKUP vai fazer? Ela vai procurar o número 1, aonde ela vai procurar? Vai procurar aqui, ó, vírgula, né? Para ir para o próximo argumento. Ele vai procurar aqui, ó, a minha tabela. Qual é a tabela que ele vai procurar? Ele vai procurar nessa tabela aqui. Ele vai retornar, ó, a coluna número 2, o índice da minha coluna. Coluna 1, coluna 2, porque eu quero saber o nome do produto. E eu quero uma referência exata, certo? Porque eu quero exatamente o número 1. Não quero nada, valor aproximado. Então eu vou colocar o número 0 aqui. No próximo módulo a gente vai ver isso com calma, tá? Beleza. Então olha lá. Ó, ele trouxe aqui a letra A, que é a descrição do meu produto. Ó, número 1, letra A. Se eu colocar o número 2, vai trazer o B. Número 3, número C. Número 4, ó, ele vai me dar erro. Por quê? Porque não existe número 4 dentro desse intervalo. A número, sei lá, 55 também não vai ter. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu não quero que apareça esse erro aqui. Então, como que eu faço para mascarar isso aqui? Eu vou usar a função if_error. Então, eu venho aqui, ó, antes do VLOOKUP, coloco, ó, if_error. Se for o valor tiver um valor, não for um erro, ele vai fazer o VLOOKUP. Se não, ó, ele vai colocar aqui a mensagem de no data.
colocar um ponto de exclamação aqui e fechar o parênteses. Olha lá, no data. Por quê? Porque o 55 não está dentro do meu intervalo aqui. Agora se eu colocar, ó, 1, 2, 3, 4 não tem, tá? Eu posso tanto colocar o texto aqui, para eu colocar texto na fórmula, lembra que eu tenho que colocar entre aspas aqui, mas eu também posso colocar, por exemplo, me referenciar a uma outra célula, ó. Vou me referenciar, por exemplo, a essa célula aqui, ó, a célula L7. E aí eu venho aqui na L7, ó, eu coloco, sei lá, aqui, ó, no data. Opa, ó, no data com T aqui, olha lá, tá, no data. Então se eu vier aqui agora, ó, 1, 2, 3, a hora que colocar um número que não existe, ele vai dar no data, porque ele está trazendo o conteúdo da célula L7 aqui. Eu posso também fazer uma outra conta aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar 1 mais 1. Ó, 1 mais 1. Ó, ele vai dar 2. Toda vez que não tiver o número aqui, ó, ele vai dar 2. Por quê? Porque é 1 mais 1. Ou então eu posso simplesmente fazer assim, ó, colocar uma outra fórmula aqui, ó. Vou colocar uma fórmula de soma, por exemplo. Não faz sentido, tá? Mas é só para você ver como que funciona. Ó, soma aqui, ó. Então tá dando 6. Por quê? Porque ele tá fazendo a soma desses valores aqui, ó. 1 mais 2 mais 3. Tá? Então é só para você ver a diferença, o que eu posso fazer com o if error. Então eu posso colocar tanto uma fórmula aqui para calcular o valor real, e se der erro, uma fórmula, um texto ou uma conta aqui sem fórmula, tá? Então essa é a fórmula do if error que a gente ia ver hoje. Se você ficou com dúvida, reassiste a aula, porque ela é bastante importante. É um jeito da gente conseguir identificar melhor os erros sem precisar ficar olhando onde é erro, onde não é. Ele já dá uma mensagem fixa, tá? Então é isso na aula de hoje. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Até mais, tchau, tchau.